Estamos começando mais um Tal Podcast. Eu sou o Douglas Rafael e hoje na minha companhia na apresentação para falar desse assunto que nós vamos falar hoje, ninguém melhor do que Augusto Funk. Muito boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo aí. Boa tarde então, né? Boa tarde, né? Sejam todos bem-vindos e hoje nosso convidado ilustríssimo é Vitor Hugo, ele que é youtuber com um canal com mais de 280 mil inscritos já e trabalha numa retífica de motores, então hoje o nosso assunto vai ser carros. Seja muito bem-vindo, Vitor. Opa, Douglas, muito obrigado aí pelo convite em participar aqui no Tal Podcast. Honrado em estar aqui, então muito obrigado pelo convite. Obrigado também ao Augusto por fazer o meio de campo aí, né? O Augusto é um cara que eu conheço há tempo já do ramo aí, né? E então estamos aí, feliz por estar aqui e ansioso por conversar bastante sobre carro, que é uma das coisas que eu mais gosto. Hoje vamos tirar a dúvida da galera aí, com certeza quem tem alguma dúvida de carro vai ser sanada hoje, que nós temos pergunta aí que... O que tu imaginar de pergunta, eu né? Eu acredito que é assunto para 10 horas, né? No mínimo. No mínimo. Hoje, se nós não bater o recorde de tempo desse podcast aí, não tá certo. Por mim, acabamos amanhã. Antes da gente entrar no nosso assunto, Vitor, eu quero falar um pouquinho dos nossos apoiadores, né? Eu não posso deixar de falar do Cicobi. No campo ou na cidade, para você ou sua empresa, o Cicobi tem as melhores opções financeiras. Aqui você encontra cartões, seguros, créditos e muito mais. Tudo com taxas justas e com atendimento personalizado de uma cooperativa em que você não é cliente, mas dono. Visite uma de nossas agências e seja cooperado. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Temos também a Padaria Schneider, que oferece você, amigo e cliente, um gostosíssimo café da manhã, também com doces, salgados. Aí tem um lanchinho, né, que sempre fornece para a gente. Augusto e Vitor pode ficar à vontade de degustar. Inclusive durante a live, que isso aí, a fome sempre bate, né? Então, você agora está chegando no Natal, estamos aí pertinho do Natal, precisa de um bolo decorado, festas, entre em contato pelo 55992100487 e peça lá o seu, já faça a sua encomenda e não perca tempo. Temos também o Guia Criciúmal. Já acessou o Guia Criciúmal hoje? Então acesse lá www.guiacriciumal.com.br e fique por dentro de tudo que acontece em Criciúmal e na região. Também temos Uzi Technology, hoje trabalhando com monitoramento e rastreamento veicular. Você que está aí, você é empresário, que tem uma frota de veículos, que quer saber na palma da mão onde é que está cada um dos seus carros, entre em contato com o pessoal da Uzi Technology, que nós vamos te mostrar tudo como que funciona, sistema de rastreamento, bloqueio. Se alguém roubar o teu veículo, você pode bloquear ele em tempo real, você vai saber onde é que está e onde que foi, trajeto no dia todo. Então, para a gente iniciar a nossa conversa aí, Vitor, conta para mim um pouquinho quem que é Vitor Hugo, de onde que é, onde que nasceu. Fala para a gente aí e se apresenta um pouco para o pessoal. Bom, vamos lá então, Douglas. Na verdade, cara, quem é Vitor Hugo, cara? Nascido em Três Passos, né? Nos gloriosos anos 80. Morei aqui na região praticamente, predominantemente toda a minha vida, né? Ali no final dos anos 90, a gente se mudou para Curitiba, ficamos uns anos por lá, porque na empresa que meu pai trabalhava surgiu uma oportunidade. Aí depois, no início dos anos 2000, voltamos a Três Passos de novo. E aí, de lá para cá, aqui estamos, né? Aí a gente vai progredindo, fazendo, né, os estudos, ensino médio. Aí me formei eletrotécnico, né? Eletrotécnico. Depois, pelo Instituto Universal Brasileiro. O Instituto Universal Brasileiro, que é uma coisa mais nostálgica que isso. Não tem isso aí, é exemplo de nostalgia. E anos 80, né? Claro. E aí me formei eletrotécnico, né? Trabalhei no ramo como eletricista industrial durante alguns anos. E cursei Direito também, sou formado em Direito, mas como a gasolina circula nas veias, cara, eu fiz Direito errado, né? Digamos assim, eu fiz Direito pelos motivos errados, né? Não consigo me imaginar sendo advogado, apesar de ser uma profissão nobre, né? Uhum. Mas eu gosto, cara, eu gosto de carro, velho, eu gosto de mecânica, eu penso nisso
tipo assim, quase 100% do meu tempo, então é uma coisa que eu trabalho com isso, o meu hobby é isso. Respira isso. Cara, e é uma coisa que não dá para explicar. Eu acho que nós, da nossa geração, assim, todo mundo que... Eu acredito que os homens da nossa idade, da nossa geração, assim, para trás, quase todos, assim, gostam muito de carro. Porque a época que nós éramos criança, na verdade, né, o carro representava uma coisa diferente do que hoje. Hoje, para as gerações atuais, o carro representa só um bem material. Mas assim, tipo, um meio de deslocamento, para mim ir daqui para lá. Tanto que muitos jovens hoje nem fazem carteira de motorista logo que completa 18 anos, porque a facilidade dos aplicativos de transporte está muito fácil. Em grandes cidades não precisa pagar estacionamento, né? Enfim, não precisa nem ter carro, garagem de prédio, então as coisas estão mudando. Mas quando eu era criança, cara, eu acho que a coisa assim mais legal que um guri, assim, principalmente os guris, né, os homens pensavam era ter um carro, cara. Era assim aquela questão do poder, né, de controlar aquela máquina, de dirigir, tanto para andar, a sensação de velocidade, quanto pela questão de independência, você ter aquela tua autonomia de ir para onde você queria, a questão de status, de fazer um grau com as gatinhas, de tudo, né, cara? Então, sempre foi uma coisa muito importante, né, pelo menos para mim. Então, cara, eu lembro que eu pentelhava tanto o meu pai, cara, para dirigir os carros. A gente né, morava em Três Passos e os meus avós maternos moravam no interior de Tiradentes do Sul, né? E era quase todo final de semana a gente ia para lá, 30 e poucos quilômetros. Aí, cara, quando entrava na estrada de chão, eu ficava pentelhando meu pai que eu queria dirigir. Daí, acho que nos últimos 4 quilômetros, ele sempre deixava eu ir dirigir, então, no caso, né? E aquela coisa, eu lavava o carro em casa, cara, só pra ligar ele, colocar a marcha ré. Meu pai nunca deixou andar sozinho com o carro dele, né? Eu só pude andar sozinho com o meu quando eu comprei o meu. E isso é uma parte importante também pra gente saber dar valor, né? Sim. Mas ele sempre deixou, né? Lavava o carro inteiro para ligar, dar um ré de uns 5 metros, lavar o carro inteiro e arrancar e colocar de novo, né? Mas lavava umas 2 vezes por dia, né? Se pudesse, né? Ia lá jogar uma materinha, o cara sujou, pai, sujou. E é uma coisa interessante, eu não sei explicar por que eu sempre gostei tanto de carro desde pequeno. É uma coisa que nasceu comigo. O meu irmão, por exemplo, que ele é 3 anos mais novo, ele não tinha uma ligação tão forte assim, né? Então eu com 8, eu lembro até hoje, cara, a primeira vez que eu dirigi foi com 8 anos, 1994. Meu pai tinha uma Caravan especial, 79. Nossa Senhora. O porquê dele gostar? E daí com aquele carro eu aprendi a dirigir, né? Daí eu lembro que eu deixei, as 2 primeiras vezes eu deixei apagar, né, normal, e daí depois consegui até em casa. Eu lembro daquele dia até hoje, cara. O meu pai não lembra, mas eu lembro, né, daquele dia. Então é uma coisa assim muito legal, cara, de lá pra cá, apesar de, né, eu ter iniciado a minha carreira profissional trabalhando como eletricista industrial, né? Eu sempre gostei de carro. Daí depois trabalhei 1 ano como mecânico e depois surgiu a oportunidade de trabalhar numa retífica de motores, né? No qual agora eu estou quase 15 anos lá, né? Então eu vivencio o dia a dia do meu trabalho, esse contato com o conserto de motores, né? Então tem muita história legal e aprendizado nessa área. Então, o que o pessoal da audiência aí tiver dúvida de saber sobre a questão dos motores, quais são os melhores, quais são os piores, a gente pode estar aí para ajudar com informações, né? E tem a questão do YouTube, né? Que surgiu como um hobby para mim. Tipo, quando a gente era mais novo, até a gente estava conversando em off aqui antes, né? Que não tinha rede social, né? Então, quando eu era criança, cara, 90%, acho que dos meus amigos gostavam de futebol, de outras coisas, e eu sempre gostei de carro. E eu não tinha muita gente, assim, para mim conversar sobre carro, né? Dava as jantas da firma, as jantas não sei do que, as jantas de família. Eu era aquele cara pentelho que queria falar sobre carro, mas não tinha ninguém para conversar quase, né? E aí, quando surgiu as redes sociais, deixa eu me lembrar, a questão de presidente do MSN, Orkut, isso foi lá por 2008, 9, 10, por aí. E aí, que cara, fase, e daí o MSN eu lembro bem, mas o Orkut eu peguei a finaleira, né? Eu ainda utilizei bastante o Orkut.
E o Orkut era muito legal, as comunidades para falar sobre tal assunto, né? Eu odeio acordar cedo, a maior comunidade do Orkut. Eu acho que essa todo mundo se identifica. Essa era a maior comunidade do Orkut. Tu acorda todo dia, Feliz, depende do dia da semana. Não, aquela ali era então a maior. Né? Eu acordar numa segunda e acordar num sábado é totalmente diferente. Acabei interrompendo o teu raciocínio, mas pode continuar. Pois daí naquela época que as redes sociais começaram a me interligar com outras pessoas, cara, que gostavam de carro que nem eu, velho. E eu, em particular, quando era criança, eu adorava a Ômega, cara. Que eu, primeira vez... Também o Ômega, né? Foi em meados de 92 para 93, eu caminhando na frente do Hospital de Caridade, Três Passos, que eu vi pela primeira vez um Chevrolet Ômega, né? E era aquele carro que tinha o paralama atrás, que a roda era para dentro do paralama. Sim. Parecia aqueles carros... O paralama era cortadinho, né? Ele era retinho, né? Aqueles carros americanos dos filmes que a gente via na sessão da tarde, temperatura máxima. O Ômega é tração traseira? Exato, exato. Né? E daí aquilo me chamou a atenção, eu falei pro meu pai, meu Deus, pai, olha lá, aquele carro com a paralama por cima da roda. Cara, eu lembro até hoje. Devia, para estar no estacionamento do Hospital de Caridade, em 92, 93, carro zero, devia ser do médico, né, que trabalhava lá naquela época. E aquilo me chamou e eu fiquei com aquilo na cabeça, cara, sempre gostava de Ômega. Aí quando veio as redes sociais, né, eu não sosseguei até que eu consegui comprar meu primeiro Ômega, né, que foi em 2007. Mas já era um carro bem usado. E aí eu encontrei todos os outros malucos que gostavam do carro igual eu, e a gente se marcou encontro, assim, e fazia encontro e viajava pra cá e viajava pra lá. E aí que nasceu o negócio do YouTube, né? Tipo, as coisas que um sabia fazer, porque nós era tudo meio pé rapado, né? Não tinha muita grana, mas queria ter um Ômega, né? Então a gente fazia as coisas em casa. Então a gente tentava se ajudar. O cara que entende de elétrica grava um vídeo pra postar e ajudar o colega. E o cara que atende de mecânica ajuda. E aí que nasceu o canal no YouTube, principalmente eu sofrendo com vibração em cardan de Ômega. E aí isso foi lá, acho que eu criei o canal em 2007. E aí comecei a postar com mais frequência por volta de 2013, 14, 15. E aí depois disso eu não parei mais, né? Virou um hobby, né? Não é a minha, digamos assim, não é o meu trabalho principal. Então hoje eu posto em torno de duas vezes por semana vídeo, sempre relacionado a carro, dica de manutenção automotiva e sobre as alterações que eu faço, que eu gosto de carros antigos do modo geral hoje, não tenho uma marca preferida. E então eu posto 2 vezes por semana, quem quiser conferir no YouTube lá, procura canal Vitor Hugo, vai achar no YouTube, né? Então estamos aí, sei lá, 10, 15 anos, né, falando sobre carro no YouTube aí, toda semana. Tu falou que tu fez direito. Sim. Não chegou a fazer o OAB? Não, porque no final da faculdade a gente tem que fazer a prática, né? Sim. Então a própria universidade ela promove você participar de audiências e assistir audiências, e depois a própria universidade tem um escritório, né? Lá chamava de escritório modelo, onde a gente atende pessoas, casos de verdade, né? Com a supervisão dos professores, né? E aí eu comecei a frequentar esse mundo do judiciário, né? Só que digamos assim, para mim e para o Augusto, por exemplo, eu sei que trabalha no ramo da mecânica, tu trabalha com informática, né? Essa parte da engenharia, que é muito... A engenharia é muito 1 mais 1 é 2. E no direito não, 1 mais 1 pode ser 1,5, 3, 5, depende 17, de vai 22. A parte mecânica ela é mais direta. Objetiva. Né? Objetiva. E é isso, não tem esse... é isso, não tem, né? E daí o direito, ele é muito subjetivo. Uma coisa que eu observei que hoje em dia nem sempre a justiça não é feita sempre. Às vezes vence uma ação quem tem mais condição de provar a sua verdade. Né? Então o juiz está lá para decidir, baseado em provas que chegam até ele, e a nossa Constituição, enfim, o nosso sistema judiciário, ele é muito burocrático. Então tudo demora muito, tem muito recurso, tem muito prazo, tem muita exceção. Então hoje em dia, na prática, a gente como sociedade no Brasil, a gente vê isso, que quem tem condição de pagar bons advogados, mesmo que ele esteja errado, ele consegue perdurar, ir adiando as coisas, às vezes até
perder prazo e coisa e tal. Então, isso é como as coisas funcionam, né? A gente precisa do judiciário como sociedade, a gente precisa dos advogados, da justiça, só que para quem gosta de engenharia, quem gosta de carro, é uma coisa muito subjetiva. Então, é isso que eu tive uma certa dificuldade, né? Por isso que eu foquei mais na parte da mecânica dos carros que eu gosto. Ganho menos, né? Mas faço o que eu gosto, né? Eu entendo perfeitamente. Que barbaridade. Mas é gratificante, a mecânica é gratificante, porque o Vitor sabe, pega lá na retífica, lá o motor que veio todo quebrado lá, tu monta ele, faz tudo direitinho, tu entrega pro cliente e ele redondinho novamente. Sim. Isso te dá uma satisfação, te dá um gosto. Entregar as coisas prontas, né? Certinho. E tu pega aquele BO ali, tipo assim, pô, isso aqui não vai funcionar mais. Aí tu começa a reconstruir tudo, é satisfatório. A vontade de matar uns 2, 3 no meio do caminho? Não. De forma alguma. De que jeito? Não, mas essa questão assim do ramo da mecânica, né, da retífica, enfim, de você pegar alguma coisa ruim, estragada, e você com o teu talento, né, consertar, deixar aquilo melhor, você nota que você teve uma utilidade, né? O teu trabalho é útil. É gratificante. Então, exato. Te dá uma sensação boa. Sim. Então, até isso é uma coisa que eu observo, por exemplo, né? Eletricista, mecânico, encanador, marceneiro, todo mundo é um serviço útil. Tu precisa arrumar alguma coisa, consertar, construir. Aquele profissional vai ajudar a fazer o que tu precisa. Isso, para mim, são as profissões mais importantes, que você faz diferença na vida da pessoa. Ela te paga pelo teu trabalho, mas você consegue realmente ajudar ela a resolver um problema que ela tem. E isso é importante, né? Então, hoje, quando eu era criança, por exemplo, pedreiro, né? Era uma profissão que todo mundo conhecia como se fosse inferior. E hoje as coisas mudaram bastante. Bons pedreiros são, digamos assim, conseguem ter muito sucesso profissional, ganhar muita grana, faz o serviço caprichado e tá difícil de conseguir hoje, né? Tu quer um bom pedreiro, um bom eletricista, um bom encanador, um bom marceneiro, tu tem que pagar bastante e às vezes demora bastante, né? Não tem. O pedreiro é aquele tal cara que tu acha que ele é pobre, mas daí quando tu percebe que o pobre é tu na hora que tu contrata ele. Exatamente. Tipo isso, né? Mas são profissões valiosas, né? Porque ele realmente te ajuda, né? Hoje está sendo um pouco mais... Não é que assim, ó, são profissões hoje, esse é um problema de geração, cara. E é um problema que eu vejo, eu como empresário, você como empresário também, quem está mais ligado no ramo sabe como que funciona a mão de obra, está já ligado na questão de força de trabalho futura, né? O que acontece hoje? O que eu percebo hoje? Que cada vez mais você tem menos força de trabalho, menos gente qualificada ou se qualificando a fazer trabalhos braçais, manuais. Hoje a galera está buscando um conforto, um home office, né? Tá errado? Não tá, cara. Não estou dizendo que está errado, não é essa a questão. Vai faltar pro futuro. Mas vai faltar e vai encarecer cada vez mais. O que acontece daqui a pouco? Hoje a gente já acha, vamos dizer, o serviço do pedreiro é caro, o cara cobra demais. Mas não tem quem faz, cara. Se ele não fizer, ninguém vai fazer. Tu vai fazer mesmo? Não vai. Então paga. É por aí que funciona. É assim que funciona. funciona. A gente tem eu, quando era criança, foi colocado na cabeça das pessoas que pra gente ser uma pessoa de sucesso, a gente tinha que ter estudo, né? E não tá errado. Só que hoje, digamos assim, as pessoas elas querem só estudar, ter um diploma e ter um salário. E acho que as coisas vão cair do céu. Exato, elas não estão preocupadas com o trabalho. O que tu vai fazer, né? O que tu vai contribuir com as pessoas. Então hoje, por exemplo, quando eu fiz o meu curso de Direito, né? Às vezes no início do semestre os professores perguntavam, te apresenta aí, diz quem tu é, o que tu quer fazer. Cara, 95% da turma queria fazer concurso público. Não queria advogar, né? Então a gente tá numa geração que as pessoas desde criança não podem mais trabalhar. Tipo assim, o pai tem uma padaria ou tem uma mecânica,
se ficar trabalhando desde cedo, vamos chamar o conselho tutelar, ou isso aí tá abusando da criança, não. Mas que essa regulamentação, ela até precisa ter essa regulação para não ter exageros, excessos, né? Porque o excesso ele é ruim de toda forma, mas a criança ela precisa aprender, cara. No meu ponto de vista, pelo menos, ela precisa aprender de onde vem as coisas. O pai sempre dizia, né? Eu tenho que saber de onde é que vem as coisas para tu aprender a dar valor. Do céu. Porque, então, na verdade, assim, tipo, quando a gente tem ali, antes da gente ser adolescente, ali, acho que tipo dos, sei lá, 7, 8, 9, 10 anos, é que a gente começa a aprender os valores que perduram para a vida, né? Sim. E aí, no método que está hoje, como não pode trabalhar, não tem essa questão assim, não, tu tem que ter horário, tem que acordar a tal hora, tem que dormir mais cedo para acordar amanhã, tu tem que trabalhar, porque aquele almoço que a gente teve, aquele pão que tu comeu, aquela roupa que tu tá vestindo, ela custa para comprar. Então, tu tem que ajudar, né? Então, a nossa geração aprendeu cedo que as coisas não caíam do céu, né? Não é só ir no supermercado e pegar que vai estar lá. Exato, né? As coisas do supermercado não é só ir pegar, né? Tem que ter dinheiro para comprar. E aí, hoje, a gente tem essa questão de pessoas que, ela acha que o diploma vai salvar ela, né? Mas não, então, por isso que hoje, cara, eu sempre digo, cara, e cada pessoa é diferente, né? Se você tem uma habilidade, eu sou um bom mecânico, sou um bom eletricista, eu gosto de fazer serviço de alvenaria, sou um bom pedreiro, cara, invista nisso. Você não precisa ter um diploma, você não precisa ter faculdade, mas se você fizer um serviço bem feito, tiver os teus valores, honestidade, cobrar um preço justo, cara, tu vai ter sucesso como tu não vai se atender todo mundo. Como um advogado, como um médico, como qualquer outro, profissão, né? Então tem que cuidar isso aí. Mas hoje teu canal ele é destinado a principalmente dicas de manutenção e prevenção nos carros, né? Como eu passei essa dificuldade, né? No início, assim, quando eu tive os meus carros, eu sempre tive, tipo assim, nunca tive uma condição financeira de jogar dinheiro para cima. Então eu sempre quis tentar arrumar coisas mais básicas no meu carro em casa, né? E aí sempre eu tento ajudar as pessoas a ensinar pequenos serviços que para quem gosta, né? Às vezes quem não gosta de mecânica leva o serviço no bom profissional lá que a mecânica vai fazer, mas para quem gosta de lidar, tem bastante dica de manutenção automotiva em casa, e eu mostro os projetos, né? Eu tenho os meus carros antigos e eu gosto de fazer bastante modificação, né? Tipo, trocar roda, um sistema de escapamento, botar um som diferente, preparar alguma coisa do motor e assim. Daí eu gosto de, digamos assim, é o projeto que eu faço nos carros antigos e as dicas de manutenção automotiva em casa. E como eu trabalho no ramo de retífica, eu também posto alguma coisa sobre quanto custa, qual motor é pior, qual é melhor, né? Então tem bastante conteúdo relacionado ao carro, né, no canal, bem legal. Do tanto que ele gosta disso, teve uma tarde, eu liguei para ele, Vitor, eu tenho um cabeçote, não me lembro agora de que motor que era, de que carro. E vai passar do horário. Tem algum lugar que eu poderia deixar para vocês que eu estou indo a Trespasso? Traz aqui em casa, diz o Vitor. Não, vamos lá. Cheguei lá, dei uma buzinadinha, o cara na contramão já. Me senti em casa, né? Eu morei lá também 2 anos, então estou em casa. Né? Trespasso também foi sede nossa lá. E desce aqui e dá uma olhada. Cheguei lá, o homem com a Brasília, o motor todo desmontado. É verdade, quando tá fazendo o motor da Brasília em casa, né? Tava lá e pensei pra mim, a mulher dele é calma, porque a minha em casa não ia lá. Sorte que deu porão lá, né? Mas imagina. E qual que é o lugar que tu mais passa o tempo na tua casa? Cara. É no porão. Porque como a casa tem o porão, né? Então eu guardo os carros lá embaixo, daí eu montei a galera que acompanha o canal vai ver, né? Eu montei eu sempre tive uma caixinha de ferramenta no porta-malas do carro, né? Enquanto eu não tinha minha casa e morava com meu pai, digamos assim, as minhas ferramentas ficavam guardadas no porta-malas do carro, né? E faz barulho, né? Meu Deus. E não, viu? Eu vou contar um pequeno episódio. Eu tinha uma S10, cabine dupla. E gasolina V6 4.3, só piora. Essa história só piora. Acho que entramos numa ladeira abaixo. S10 V6, cabine dupla, uma 98, era bem inteira aquela caminhonete, cara. E daí eu tinha aquelas caixas de ferramenta de metal, que tu abre assim, ela é a caixa embaixo e mais São 5 compartimentos. gavetas. Eu tenho essas na oficina também. E daí, logo, eu nunca tinha tido uma caminhonete na minha vida, né?
E daí eu achei que era que nem um porta-mala de um carro, né? Tu coloca lá, a coisa fica lá, né? Ela fica dentro. Né? Ela fica dentro da caçamba, mas ela anda. Cara, lá na avenida central da cidade, abriu o semáforo, eu fui arrancar, aquela caixa de ferramenta foi contra a tampa traseira, abriu a tampa traseira, a caixa caiu no chão, espalhou tudo minhas ferramentas pela avenida, assim, cara. Eu só escutei o blim, blim, blim. Caiu fora ainda. Fora, tu não tinha loninha marítima, nada em cima? Não, tinha lona, mas a tampa abriu, não sei como. A tampa abriu. E daí encostei e fui lá, daí era gente na calçada, todo mundo viu, daí o pessoal foi bem legal, né? Começou a me ajudar, ajudar as ferramentas, né, cara? Eles se comoveram. Trancaram o trânsito, não, pera. Eles pensaram, vou ajudar esse coitado aí, né, cara? Eu me lembro até hoje isso aí. Pô, mas agora do V6 é o Vortec 4.3 V6. Cara, é um motorzinho bom na andar. É bem legal, ele tem bastante torque embaixo da tração, inclusive fui com esse carro rodando até Brasília uma vez, quase de 3 passos, né? Passa Santa Catarina, Paraná, entra o oeste de São Paulo, um pedaço de Minas, entra dentro de Goiás, daí vai até Brasília e de volta acho que dá quase 5 mil quilômetros. Fui com ela e voltei. Acho que deu quase 5 mil quilômetros. Deu média 9, mas aquela época... Naquela época o combustível era mais barato. Não era tão caro, né? Mas eu sempre guardava as ferramentas no porta-mala. Daí depois, quando eu consegui, então... casei, né, com a minha esposa e tal, a gente construiu a nossa casa, aí a nossa casa tem o porão lá, então daí eu consegui fazer uma bancada e ter um painel com ferramentas, né, então eu consigo guardar as ferramentas lá, hoje devagarinho a gente, cara, o Augusto sabe melhor do que eu, eu tô, desde que eu comecei a trabalhar, né, lá com 16, 17 anos, isso já deve fazer mais de 20 anos. Eu estou há 20 anos comprando ferramenta e ainda falta bastante coisa. Eu tô tentando... Nunca termina. Eu tô tentando pensar a idade que tu tem, né? Porque... Ele dá uns spoilerzinhos, mas chega no ponto. Ah, mas é a década de 80, ele tá quase nos 40 já. Chegando nos 40. Entra. Nos entra. Aí agora daqui pra frente é só pra trás. Carreira meteórica daí, só pra baixo. Só pra baixo. Essas escapas. Mas é a vida, né, cara? A gente tem que ter noção que é assim, né? Mas, homem, o Augusto falou que ele chegou lá e tava mexendo numa Brasília. Não era 2 carburadores. Mas carburador. Viu, não, mas assim, ó, eu cheguei numa conclusão. Mas tá vendo? Bota e gostado, não. Viu que a gente... Mas tu não tem noção, a Brasília dele fazendo agora um mérito pra ele. Não, mas é que assim, ó, a Brasília 2 carburador, o cara tem que saber mexer. Sei. Senão não alinha nunca. Mas o bom é que assim ele vai ter sempre um vídeo pro canal, né? Isso. Tem que olhar pelo lado positivo, tu não pode só... Um carburador sempre vai estar incomodando, então sempre no vídeo. Quando a gente gosta de carro velho, assim, carro antigo, a gente sempre acha que chegou no fundo do poço. Quando chegou no fundo do poço, tu desce mais. Não, exatamente. Eu também tô me entregando eu já tô até gostando de Maré 5 cilindros e Tempra. Não, mas isso é bom. Isso é bom. Tô mesmo. Que eu vou dizer? Se alguém tiver alguém tá na escuta e tiver um Temprinha... Turbo. Se for turbo, top, né? Tempra turbo, tipo aquele estilo, né? Isso. O 2 portas, cara, é massa demais. Mas pode ser até um aspirado. Se tiver inteirinho hoje, né? Manda nos comentários aí que nós estamos negociando. Pra tu ver o grau de loucura. Quer vender um Tempra, tá 75 anos já tentando vender o Tempra e não consegue. Faz um corte aí, compra o Tempra. O momento é agora. Uno não, eu tenho um Uno também ali. Não dá pra... Ó, esse tipo de oportunidade não dá pra perder, cara. O Uno é Fiat também, né? O Uno vermelho, viu? O Uno vermelho é o mais perto que a gente chega de uma Ferrari, né? Não, meu sonho sempre foi ter uma Ferrari, né? Daí eu consegui comprar um Jetta ali, um 2009, tá? Show, mas não cheguei no que eu queria, né? Não, eu quero uma Ferrari. Aí eu consegui comprar um Uno vermelho, né? Que é Fiat e Ferrari são irmãs, né? Então, tá bem a cor vermelha eu tenho já. Anda quase igual. Na verdade, falta só botar a escada em cima, né? Não, exato. Devagarzinho eu vou tunando ela. Se tu bota uma escada e depois bota 2 escadas, é que o foco era uma Ferrari vermelha. Então eu consegui comprar o vermelho já, né? Já deu o vermelho. Então só falta... mas daí pra andar igual, agora falta só as escadas e os adesivos. Falta os milhões agora. Mas então tu tem um canal de dicas no YouTube. Uma dica que eu tenho anotado aqui para te perguntar é sobre cuidados do motor. Trabalha com retífica, então tu sabe o que faz estragar um motor, né? Qual que é o principal cuidado que eu tenho que ter no meu carro hoje, no carro popular, no dia a dia, o carro comum, vamos dizer assim, para evitar
ter que levar um serviço para ti, por exemplo? Cara, Dá um tiro no pé. Isso é uma pergunta muito boa, cara. Me ajuda que eu te ajudo. E daí agora, né, tipo, mas assim, ó, na verdade o que acontece, nesses anos na retífica, eu observei que o motor chegar na sua vida útil, assim, tipo, o motor andou 10, 20, 30 anos, se desgastou, ficou velhinho, queimou óleo, aí vai para a retífica, isso é exceção. A maioria das vezes é por falta de manutenção preventiva. Então, se você tem qualquer carro de qualquer ano, qual é a dica? Você fala com o Augusto e leva lá, troca óleo e filtro de motor com frequência, não cuida só a quilometragem e o tempo, né? Os carros antigos que usam óleo mineral não demora mais do que 6 meses, né? Mesmo que andou 1000 km, o óleo oxida, ele dá borra, ele envelhece, ele contamina com combustível, principalmente nos carros antigos carburados. Então, troca o óleo a cada 6 meses, independente de quilometragem. Se os carros mais novos, com óleo sintético, aguenta até 1 ano. Mas assim, óleo e filtro é básico, tá? E uma coisa que as pessoas têm um péssimo hábito de não cuidar é arrefecimento, a água do radiador. Tem até digamos assim, como é que chama? Um conhecimento errado popular, assim, que os carros antigos não precisam usar aditivo. Carro velho não bota aditivo. Cara, tudo que for contato de água com metal, com ferro, com aço, com alumínio, ele vai dar corrosão. Exatamente. Então, tem assim, tem que o sistema estar limpo e ter aditivo. Às vezes o pessoal olha aquele reservatório, eu acho interessante isso, né? A grande maioria das pessoas diz que tem barro dentro. Terra, mas não é barro, terra. É ferrugem? Aquilo é óxido de ferro. Isso. Né, a água oxida ali, o ferro, ele solta, é literalmente o bloco do teu motor se dissolvendo na água do arrefecimento. Aquilo ali, aquele laranja, é óxido de ferro. Tá, mas e daí agora, tu me diz um negócio. Eu tô lá com o meu reservatório de água marrom no estilo raiz, né? Uhum. Eu posso simplesmente tirar a água e meter aditivo dentro? Ou eu vou trancar tudo? Isso é uma outra questão que as pessoas dizem. Não, cara, esse sistema já está todo sujo, não bota aditivo. Se tu botar aditivo, vai vazar, vai estourar tudo. Vai trancar. E de certa forma é verdade. Só que... Eu tive um episódio assim. Exato. Só que se você não colocar aditivo, vai uma hora furar igual, porque já está tudo enferrujado. Só que acontece, quando está oxidado, circula no sistema esse pó de ferro. Sim. E ele se acumula por tudo. Quando você limpa o sistema, esse pó de ferro, esses resíduos saem. Então, aquele pontinho lá, aquele canto do radiador, geralmente, aquele selo que está quase furando, quando você limpa e bota o aditivo, aí ele termina de furar. E as pessoas acham que é o aditivo que fura. Não, é o fato de que aquilo já estava enferrujado, aí você limpou, e aí vai vazar. Mas não é por causa disso que você não vai botar aditivo. Então, quando você pegou um carro com o sistema sujo, tu tem que ter noção que já está errado. Então, assim, assume que aquilo já está errado, leva na oficina, limpa, bota aditivo, mas tenha consciência que se tu levar na oficina e daqui 1 semana der um vazamento, não é culpa do mecânico, é culpa do ex-dono do carro que não usou aditivo. Já vem de uma manutenção errada deles. Errada, né? E desde a água, né? O correto, água desmineralizada, porque é o minério que dá ferrugem, isso tudo vem... Então não tem toda a questão. Tem tá, tudo. mas e aí usa água com aditivo ou só o aditivo? Depende. Os produtos, tem 2 tipos, né? Tem os produtos que são pronto uso, que vem já o anticorrosivo e a água misturado, que de certa forma é o mais fácil, né, pra gente usar, porque tu não precisa estar comprando a água desmineralizada separada, e tem os aditivos que são só o aditivo e tu mistura a água. Eu digo que se tu quiser misturar água, o certo é comprar água desmineralizada. Mas às vezes a gente que nem cidade do interior, assim, às vezes na autopeça não tem, pelo menos não usar a água da torneira que tem cloro, tentar pegar uma água de cisterna, que a água de cisterna, quem sabe, ela é a água que evaporou, né? Sim. A água de poço é outra água que dá muito ferrugem, por causa do minério. Exato. Então, se é água de poço... Eu tô rindo. Eu tô rindo. Não usa água da Corsã, tu também não usa. Eu tô rindo porque eu acabei de descobrir que eu faço tudo errado. Assim, claro. Mas a nossa região, que a gente tá numa região que a agricultura é muito forte, né? Então, sim.
Ah, mas tá baixo o nível de água, eu vou lá e pego a jarra. Quem é produtor rural sabe que quando, por exemplo, pega lá o Uniport, lá, ou trator que é para passar veneno, aquela água que tu vai carregar o tanque do oficina eu vou dar pé, né? É do lado, não tem como. Tu então mora lá e vem aqui no centro da tua loja. Tu liga teu carro lá, chega aqui e desliga. Ele não deu tempo de aquecimento ainda no motor. Para a temperatura ideal de trabalho. E daí tu sai daqui de meio-dia e volta para casa. E isso acaba dando desgaste de bloco, né, Vitor? Principalmente o quarto cilindro, vamos pegar um motor 4 cilindros, é o que mais sofre. O óleo desgasta mais. Porque a temperatura ideal de funcionamento de um motor hoje é 90 graus. Isso. Dentro dos 90 graus, então ele vai ter um consumo menor de combustível, vai ter um funcionamento mais homogêneo e vai ter um menor desgaste. Então aquele cara que tu sai de casa, vai para a padaria, volta para casa, esfriou, na verdade ele nem esquentou, né? Aí tu vai no vizinho, vai no pai, sabe, ele não... E assim, ó, outro detalhe é que todo mundo que já teve um carro carburado sabe que quando você liga um carro com carburador frio, logo que ele está frio, ele é ruim, né? Ele é fraco, ele não tem lenta, ele apaga. Por quê? Porque como o motor está muito frio, para ele conseguir ter uma mistura ideal de ar combustível, precisa ter mais combustível na mistura. Depois que o motor esquentou, tu pode baixar o afogador que o motor está 10, né? E o que significa isso? Na fase fria do motor, esse excesso de combustível ele contamina o óleo lubrificante que está ali na parede do cilindro, do pistão e tal. Então essa gasolina é absorvida pelo óleo do motor, tá? E quando você aquece o motor chega numa temperatura que os aditivos, por exemplo, detergente, antioxidante, aditivo dispersante que desmancha carvão, eles limpam o motor e esse combustível evapora e é sugado pelo popular respiro do motor, né? Ele vai, queima e sai pelo escapamento. Então, digamos que o óleo se auto-limpa quando o motor está quente. E quando você anda assim 2, 3, 4, 5 quilômetros e desliga o motor, o óleo não conseguiu se limpar. Aquela gasolina, o contaminante ficou lá. Então, eu tenho certeza que todo mundo já reparou isso. Nós que estamos nessas cidades pequenas, tu troca o óleo, cara, tu anda um mês... Puxa a vareta, vê se o óleo não está escuro já. Vai estar escuro já, depois de um mês. Se você tem, por exemplo, quem é motorista de prefeitura, geralmente, que faz muita viagem, às vezes vai, por exemplo, vai a Porto Alegre, vai e volta a Porto Alegre 5 vezes na semana, fez 5.000 quilômetros, puxa a vareta, o óleo está limpinho. Por quê? Porque o motor trabalhou quente e o motor, ele as tolerâncias, né, as folgas que existem de bronzina, pistão, anel dentro do motor, é tudo projetado para trabalhar quente e não frio. Então, quando o motor está trabalhando frio, ele está totalmente fora dos padrões de medida. As peças não dilataram. Então, andar com o motor frio, trajetos curtos... Claro, o carro sofre menos, andando menos, suspensão, né? Tá? Mas o motor, o óleo sofre. Então, quando a gente anda trajeto curto, que, por exemplo, o nosso dia a dia, lá, minha esposa, a gente liga o carro de manhã, ela vai até na minha sogra, deixa as crianças, vai da minha sogra até no trabalho dela, desliga. Depois ela volta, pega as crianças, desliga, volta para casa, desliga. Cara, a gente anda uns 10 quilômetros todo dia, mas é 2 quilômetros por vez. O motor não chega a esquentar. Isso é péssimo pro óleo, né? Então, é por isso que eu troco, assim, ó, no máximo 8 meses, cara. Mesmo o óleo sintético do meu carro sendo para um ano, eu troco ali com menos, né? Com 6, 7, 8 mil. Eu sempre indico 6 meses. Isso aí. Por causa que é o uso severo, acaba dando um desgaste prematuro, então... Um custo de retífica... Troca 15.000 quilômetros, 2 anos. Tem gente que faz 20, né? Né, Douglas? Mas qualquer carro hoje, cara, até os populares, o custo de você fazer uma retífica de motor hoje está no mínimo uns 10 mil. Entre levar na oficina, mão de obra, peça, retífica, tudo. Então, trocar o óleo um pouquinho mais cedo é muito mais barato que fazer o motor. E botar aditivo no arrefecimento. E se o carro usa correia de comando, né? Correia de comando, tem, o que são itens de manutenção preventiva? Troca de óleo e filtro, arrefecimento em dia,
ver se o carro usa correia dentária, tensor, trocar, e bomba d'água, termostática, vela, né? São os itens assim. Então, cara, se você tem uma oficina lá, até, por exemplo, que nem o Augusto, os clientes dele, tu controla, né? Tipo, fez a troca de vela, daqui tanto tempo, trocou óleo, então levar numa oficina de boa qualidade também faz parte, né? O sistema, a gente deixa tudo arquivado, né? Então, assim, o Vitor chegou lá com um dos carros dele, fez a manutenção, daí passou ali 1 ano e tal, viu, eu preciso fazer manutenção, tal coisa. Será que nós trocamos? A gente puxa o sistema, a gente tem arquivado. Não, foi feito com tal quilometragem, foi feito data tal. Então, assim, tu não vai trocar, vamos dar um exemplo, trocou as velas hoje, e tu andou meio ano, tu vai trocar de novo, não bateu a quilometragem, né? Então, tu tem arquivado, Isso, né? exato. Tá, mas de quanto em quanto tempo troca a vela? Ou é só quando estraga? Na minha ideia era só quando estragar. A vela, na verdade, ela tem previsto, depende do veículo, né? Os mais antigos acho que é 40 mil, 40 mil. E os veículos, tem alguns veículos modernos que tem vela de iridium, que é 100 mil. Só que isso pode ser um tiro no pé, né? Geralmente. Tem vários veículos que permitem usar 100 mil quilômetros a vela, só que o que significa isso? Quando você deixa a mesma vela por 100 mil quilômetros, isso geralmente é bastante tempo. E a vela começa a dar carbonização, né, na rosca. Quando vai trocar a vela, estraga a rosca do cabeçote. Né? Ou tu quebra a vela no cabeçote. É tão grudada que ela tá lá. Aí o Douglas chega com o carro dele lá e diz, viu, troca só as velas. Vamos trocar? 10 minutos, né? Aquele New Civic 2008, com as velinhas original de fábrica ainda. Daí tu chega e diz, Douglas, lembra que era a troca de vela de 10 minutos? Sim. Agora virou uma... Troca de cabeçote. Tira o cabeçote e manda pro Vitor lá. Então, assim, o mais importante no carro é a manutenção. A manutenção mais barata que existe é a preventiva. A preventiva. Que tu faz antes de estragar. Se tu esperar as coisas estragar, vai se tornar bem mais caro. E como nós falávamos antes, o negócio é treta, né? Que dá mídia e coisa. Então, agora nós vamos ajeitar um corte, né? Troca de óleo. Uma vez troca só o óleo, outra vez óleo e filtro. Viu? Isso existia. Ainda bem que tu pediu para ele, que eu ia dar um exemplo aqui. Inclusive, eu lembro que tinha montadoras que orientavam a fazer isso no passado. Cara, nós estamos falando aí anos 60, anos 70, né? Aquela geração ali de Opala, Chevette. Tinha esse costume, cara, de só trocar uma vez o óleo e uma vez o filtro. Mas o filtro de óleo hoje é uma coisa tão barata, cara. Cara, R$20, 25. Mas vai pegar uns carros um pouco mais premium ali, que ele é um pouco mais caro o filtro, mas assim, ainda comparado a uma reforma do motor, né? Não tem... Mas fica resíduo. Exato, a maioria dos filtros... A sujeira toda fica no filtro, né, cara? E ainda dentro de um filtro de óleo, os menores filtros, acho que ficam em torno de 200 ml de óleo dentro. Isso. Aí tu pega tipo 3 litros de óleo, 200 ml, limpinho, de cara, já mistura aqueles 200, 300 ml de óleo sujo no óleo novo. Então, cara, eu sempre digo assim que é que nem a gente tomar banho e não trocar cueca. Era o exemplo que eu ia dar. A gente toma banho e fica aquela cuequinha cheirosa lá, né? Que tu não trocou. Não adianta, né, cara? Não tem então, como, né? Resumindo, vai sair sujo, não adianta. Tomou banho e troca a cueca, né? Então, trocou o óleo e troca o filtro também. Né? Se lavem também, né? Então já tá sabendo, ó, trocou o óleo, troca o filtro. filtro. Vamos lá, seguindo então. Entende alguma coisa de câmbio também, não? Alguma coisa. O Augusto tem mais conhecimento do que eu. O que eu tenho de conhecimento de câmbio automático é que os câmbios automáticos tradicionais, assim, eles costumam durar muito. A única manutenção que é boa fazer neles é trocar o óleo do câmbio automático a cada tanto período. Mas aí é outra treta. Outra treta. Troca ou não troca? A troca do óleo, que a própria indústria, às vezes, as montadoras, não querem que você troca o óleo, né? Mas assim, eu vou fazer um pequeno desafio, e eu até um tempo atrás eu não tinha pensado nisso. Você pega, vai numa autopeça e pega, viu, me dá aqui um óleo de câmbio aqui do meu carro, aqui, sei lá, qualquer marca lá. E daí tu olha a validade do óleo lá no frasco. Ele tem que ter uma validade. Diz lá 5 anos, geralmente. Então o óleo num recipiente lacrado, sem ser usado, sem trabalhar no câmbio, sem oxidar com o oxigênio do ar. Eu falei muito em oxidação até agora. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Pega uma maçã, corta a maçã e solta ela na geladeira. Logo depois ela fica escura, né? E isso é oxidação. Absolutamente tudo
no universo sofre, quer dizer, onde tem ar, né? Sofre com oxidação, a nossa pele, qualquer coisa. Os componentes mecânicos, a mesma coisa. Então, o óleo que está lá lacradinho, sem sofrer com a oxidação do ar, ele tem a garantia do fabricante de 5 anos só. Depois disso, ele começa a se deteriorar e perder a validade. Mas, curiosamente, dentro do câmbio automático do carro, que sofre com fricção nos discos de embreagem, a contaminação dos pacotes de disco de composite, a temperatura do câmbio e a oxidação do ar, curiosamente não precisa trocar, né? Dura mais que 5 anos. Então, assim, cara, não existe. O detalhe é o que existe, assim, existe programas de manutenção das montadoras, onde que se ela bota na programação lá, não, vamos trocar a cada 50 mil quilômetros, toda a rede concessionária vai ter que ter uma máquina de trocar óleo do câmbio ou o profissional qualificado para trocar. E vai agregar custo na revisão. Então, o que acontece? Na prática, se usa um fluido long life, como a gente chama hoje, que é um óleo sintético, ele tem uma durabilidade muito maior, os carros modernos. Um óleo de câmbio sintético, ele costuma ter uma boa, tipo uns 10 anos, ele dura bem dentro de um câmbio original, 10 anos. Só que depois disso ele começa a entrar numa curva decrescente, assim, que ele começa a contaminar e perder as propriedades, né? Só que quando se a montadora, cara, ela dá 5 anos de garantia, dentro desses 5 anos nunca vai dar problema, então não precisa trocar, né? Eles estimulam assim, o óleo do câmbio do teu carro vai durar o tempo que o câmbio da vida útil do câmbio, né? Isso. Então, assim, só que tu trocando antes, tu fazendo ali, vamos estimular 80 mil quilômetros. Então, assim, se o teu carro, o teu câmbio ia durar 100, tu trocou com 80, ele vai te durar aí mais 80. Exato. Às vezes só que, claro, tem que fazer um teste, tu tira uma amostra, tu faz o teste do óleo para ver se realmente ele tá bom ainda. Porque o óleo do câmbio, se ele tá muito danificado, foi ao extremo, tu pondo um óleo novo para dentro do câmbio, o carro não roda mais. Tá, mas e daí então essa troca de óleo do câmbio em si, ela seria por tempo ou por quilometragem? Cara, eu ou acho o que chegar primeiro? Eu acho que eu sempre digo assim, que se eu acho que um tempo bom, a primeira troca depois que o carro é zero, como o câmbio é zero, tudo novinho, óleo novo, ainda não tem sujeira, a primeira troca, se fizer uns 80 mil quilômetros ali, tá show. E depois da primeira troca, acaba uns 50 mil, 50 acho, né? 40, 50 fica perfeito. Mas assim, não existe nada no carro que seja vitalício. Não. Nem óleo de câmbio, nem fluido de freio, nem óleo de motor, nada. Até por isso é trocar o óleo do motor, né? Porque senão a gente só ia repor. Nem o motorista. Nem o motorista. Bom ponto. Nem o motorista é vitalício. Aí que tá, cara. Então tem que trocar, né? Tem que fazer a manutenção. Existe, e tem agora, por exemplo, os carros dessa geração, por exemplo, a gente pega um Corolla, que é um carro muito famoso, o Civic, que é um carro bem famoso por durabilidade, eles costumam andar muito, assim, digamos que alguém não troca o óleo, tem vários carros desses com 150, 200 mil que estão lá com o óleo podre, mas o carro ainda está andando. Mas que nem o Augusto falou, aí foi trocar, já abriu as pernas. Aí fica no elevador já. Mas daí no caso desses carros aí, trocou o óleo, tchau. Daí já... Não 100% das vezes, mas... eu acho que sempre é melhor tentar trocar, né? Porque ele vai estragar de qualquer maneira, mas existe o risco daí. Se você andou bastante quilometragem, 150, 200, com o óleo original, existe o risco de quando o profissional for fazer a troca de óleo, como aquele óleo velho tem contaminação, ele está muito grosso com os contaminantes do câmbio. A própria limalha do câmbio que larga. Tá, mas e daí não é justamente isso que faz se criar esse preconceito da troca do óleo do câmbio? Exato, porque daí a galera deixa lá 150, 200, 300 mil quilômetros para trocar e daí quando vai trocar, BO. Só que esses boatos só nasceram porque as pessoas não trocaram porque não trocaram no tempo certo, né? Vai chegar lá não, é tudo original, tá com 300 mil quilômetros, vai chegar e dizer pro teu cliente, né? Tu vai deixar explicado já. Mas que vai depender do profissional mostrar isso pro cara. Vai tirar uma amostra, se nós trocar, pode ser que vamos ter que abrir o câmbio, por causa disso e aquilo. Ele autorizando, beleza, é uma situação. Até quem quiser conferir no meu canal lá, eu tenho o meu carro de uso diário, há mais de 5 anos, é um Hyundai X35. E eu comprei ele da primeira dona, né? Ele tinha 60 e poucos mil quilômetros, todas as revisões feitas na Hyundai, né? As notas, então não foi trocado o óleo de câmbio até eu ter comprado o carro. Aí eu andei até os 80 e aí eu fiz a troca do óleo do câmbio, né? Em casa. E aí tem lá a comparação, né? Você pega o óleo novinho, vermelhinho assim,
com o óleo aquele mais escuro que saiu dentro do câmbio. Então, o que é esse óleo escuro? São contaminação, né? Você abre o bujão do câmbio lá, aquele bujão magnético já tem umas limalhazinhas do desgaste do câmbio. Então, o que é melhor? Eu queria ficar com o carro vários anos. Cara, você pega ali a mão de obra da oficina para trocar e o óleo, cara, é irrisório perto de uma reforma de câmbio que também está uns 10, no mínimo uns 10 conto hoje. E daí lá tem, se você ver, eu troquei em casa, né? Mas mostra lá o óleo velho que saiu e o óleo novo. Então você vê, assim, dá pra ver bem, ó, o óleo eu troquei quando ela fechou 80 mil quilômetros e uns 6 ou 7 anos de uso. Era um carro, entre aspas, quase seminovo, né? E aí o óleo já tava escurinho. Então dá pra ver bem que o óleo vai se deteriorando. Então eu fiz a troca e o carro agora está com 101, 102 mil quilômetros, continua funcionando perfeitamente, né? Então essa manutenção, e eu tô tranquilo, eu sei que lá dentro do câmbio tem óleo novo. Então se agora daqui 50 mil quilômetros, quando o próximo proprietário comprar, aquele óleo do câmbio ainda vai estar bom. Ele vai fazer mais uma troca, ele vai andar até 200 mil, o câmbio ainda vai estar bom, né? Então, vai estar em perfeitas condições. Né? Quem sabe se eu não trocasse, eu não teria gasto essa grana e talvez o carro estaria andando, né? Só que provavelmente daí não teria manutenção no câmbio também, porque ele teria, quem sabe, durado. Né? Só que daí o próximo dono agora, então assim, para quem tem carro 0 km, cara, a troca de óleo de câmbio não vai ser uma coisa, digamos, gritante. Mas os veículos que usam câmbio CVT, por exemplo, tu pega agora, tipo, acho que os Corolla 2015 em diante, Civic G10, né? Sim. 2016, 17 para frente ali. Acho que finalzinho de 15 ali já saiu. Daí já é câmbio CVT. O câmbio CVT, ele tem tipo uma correia, né? Que muda as relações, esse atrito. Esse câmbio até as montadoras colocam que a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos. Isso. E ainda as pessoas incorrem em erro. Eu troquei esses dias para um amigo meu. Porque acaba desgastando a própria correia. E a correia larga a borracha e acaba entupindo o filtro. Sim, porque ele tem uma bomba de óleo que um sistema parecido com um motor, vai sugar o óleo e vai distribuindo. Então ele acaba entupindo ali, ele funda o câmbio. E o óleo aquece bastante, né? Por causa desse atrito da correia metálica com essas polias. E aí, por exemplo, esses dias eu troquei o óleo de câmbio de um amigo meu lá, de uma Honda HR-V 2016. Só que ela tinha só 30 e poucos mil quilômetros. E realmente era 30 e poucos, era o primeiro dono, eles rodavam um pouco. Só que ela já tinha quase 10 anos, né? Nós estamos em 2024. Então ela tinha 8 anos de uso. Sim. Mas nunca foi trocado o óleo. Por quê? Porque eles tinham na cabeça 40 mil. Sim. Mas já passou 8 anos e o prazo é 2. Então essa questão de não é só a quilometragem, é o prazo. Então os carros modernos agora, principalmente com câmbio CVT, por exemplo, tu pega essa linha do TSI, né? O câmbio DSG, esse dupla embreagem, pega aí Jetta, Tiguan, que mais, Augusto? Pega Virtus, Golf. Os que tem TSI, que é aqueles dupla embreagem, show, um chazinho, né? Que tem câmbio dupla embreagem, esse DSG, ele tem que trocar o óleo também a cada 60 ou 2 anos, né? Isso, 60 ou 2 anos. E muita gente não troca. E o legal do DSG é que ainda tem filtro também, né? Tem filtro em cima, um refil que tu troca. Então até a linha desses motores agora, tipo, toda a galera aqui da nossa região aqui tem, deixa eu me lembrar, da linha Volkswagen Audi, principalmente, né? Audi A3, A4, Jetta, Golf, Tiguan, Taos, tudo que tem câmbio DSG, dupla embreagem, costuma dar carbonização no coletor de admissão, que tu já tem a máquina lá, né? Tem a máquina lá. Porque o bico injetor é bem interessante. Os carros, até pouco tempo, o bico injetor estava no coletor. A injeção indireta fica no coletor de admissão do bico injetor. Ele injeta dentro da câmara nas válvulas de admissão. Isso. E a injeção direta, ele injeta na cabeça do próprio pistão. Então aquela carbonização... O TSI é direta, né? É direta. Então aquela carbonização da queima do combustível, com o óleo, que tudo é lubrificado, acaba encrostando no chapéu da válvula. E isso cria um carvão em cima. E aí pode gerar falha de ignição. Sim.
E até chegar num ponto assim, ao extremo de ter tanta carbonização de atropelar a válvula, que a gente chama. A válvula não fecha porque começa a prensar aquele carvão, o carro começa a falhar. E chega num ponto que, como são 2 válvulas de admissão por cilindro, acaba trancando uma na outra e em algum momento pode cabecear a válvula no sistema. Então, os carros mais tradicionais, a gasolina injeta no coletor, ela entra pela válvula ar, e gasolina é um solvente, né? Quando a gente pega uma peça tudo suja, tu passa gasolina limpa, né? Sim. E daí os carros antigos, a própria gasolina limpa a válvula. E esses Jetta, TSI, toda essa geração, o bico, por isso que já é injeção direta, é dentro do pistão. Isso. Daí a gasolina não passa pela válvula. Não só a linha Volkswagen, até as caminhonetas. Tá, mas daí ela não tem a válvula que eles chamavam válvula de admissão? Não tem, continua tudo mesmo. Mas é só de ar daí? Exatamente. Daí entra só o ar. Não passa mais combustível, né? Não entra mais solvente. E por isso que ela carboniza muito o combustível e os gases do sistema de gerenciamento de poluição, né? Uhum. Os gases de escapamento, o respiro do motor, porque suja a válvula. Hoje, e aí eu vou fazer um jabá pro nosso amigo Augusto aqui, né? Eu acho que na nossa região aqui, cara, na região celeiro inteira, que eu lembre, velho, eu acho que é a única oficina que tem uma máquina especializada em fazer a limpeza dessa admissão. Tira o coletor, ela é com casca de nozes, casca de nozes. Ela é uma máquina com essas cascas de nozes em alta pressão, que ela limpa a válvula e aspira o resíduo já, e sem desmontar o cabeçote, nada, né? E sem danificar nenhum componente. Então acho que a galera... Opa, eu sou dos primórdios aí. E daí a galera que tem Passat alemão, Jetta, Tiguan, é um problema crônico da carbonização da admissão. O Up também dá muito. Isso, quem for da região, fala com o Augusto aqui, pode trazer o carro lá. É um serviço preventivo importante, porque se não fizer, uma hora quando ele vai atropelar a válvula, o carro vai começar a falhar, né? E aí tu vai ter um gasto assim que tu não vai querer ter se atropelar a válvula. E é uma coisa bem interessante, né, Augusto? A maioria das pessoas hoje que ela vê, por exemplo, ela compra um Jetta, isso é uma coisa que eu observo. Ela compra um Jetta e ela tem aquela confiança que o Jetta é da Volkswagen. Uhum. O Volkswagen é um carro confiável. Não, é Volkswagen, né? Então tem tradição de confiável. Eu tô comprando um Jetta, cara. Isso aqui é um motor que dura para sempre. Mas não é bem assim. Não é mais o apesão do Santana que dura 30 anos e aguenta desaforo. Se bem que um Jetta sem teto é Santana, né? Obrigado, então, né? Valeu, cruzada! O Augusto tá indo? Eu vou comprar um adesivo de teto solar e botar no meu. Eu vou lembrar o dia que tu me ligar, pedir pra fazer uma coisa. Socorro. Eu não tenho mais o Jetta. Me ajuda, liga pra outro. Eu não tenho mais o Jetta, então eu tô tranquilo. Mas tu tem mais 2 caras. E um deles é Volkswagen também. Mas eu vou plantar essa pulguinha, né? Eu tenho outra bombinha relógio. Tem um 16 válvula, 2002.0. Um Gol. Um Gol 16 válvulas. Mas o motor mas é bom, cara. É bom. Não, mas é o tal ele só é velho, na verdade. Não, mas é que na verdade assim, é aquele motor que ele tem aquele preconceito de... Eu não sei, cara, a gente, assim, no meu ponto de vista, esse preconceito, principalmente do 16 válvula, não só do 16 válvula, mas a gente brinca com maréia, com não sei o que, justamente quando eles surgiram, alguns dos profissionais da época não estavam preparados para isso, não sabiam como trabalhar, o próprio usuário não tinha informação de como manter, como cuidar, e por isso lhe dava problema. Eu vou te resumir em poucas palavras qual é o problema do Gol 16 válvulas. O problema do Gol 16 válvulas eram os donos, tá? Porque assim, quando lançou o Gol 16 válvulas lá... Ele era o primeiro com um óleo sintético, né? Era todo mundo acostumado a usar um Gol quadrado que usava o óleozinho 2050, baratinho, e trocava só quando queria e o motor ia andando. E quando faltava, tu colocava e vai embora. E aí o Gol 16 válvulas não, ele já era um carro, né, tipo... cabeçote multiválvulas, tucho hidráulico, motor com um pouquinho, uma taxa de compressão maior, já tinha injeção eletrônica multiponto, já era um motor para a época bem moderno com o que a gente tinha. E aí, que nem tu falou, tinha que usar um óleo semi-sintético ou sintético, eu não recordo na época como é que era. E aí as pessoas depois que compravam o carro novo, o Volkswagen nunca teve muito essa cultura de fazer revisão na concessionária. Fazia a primeira...
Popular, né? Mas durável, né? fazia primeira, segunda, depois cada um levava no seu mecânico de confiança. Bota 2050, isso é Volkswagen. Porque né? nós tinha ali o motor AP e o motor CHT ali nos quadrados. Primeiro, cara, isso não quebrava por nada. Não. Principalmente o motor AP. Mas tu pega o 16, cara, assim, na minha experiência com o carro, por exemplo, é um carro que não incomoda. Não dá problema. Viu, assim, só que ele anda, liga e anda todo dia. Mas assim, comparado na época, né, com um Gol 16 válvulas, comparado com 8, porque naquela época tinha os dois, né? Sim. Isso é uma coisa bem interessante. Eu não sei se tu reparou nisso. Aquela época ali de 97 até 2002, a Volkswagen tinha 3 motores 1016 válvulas diferentes no mesmo carro. Tu reparou isso? Sim. Tinha o 1016 válvulas AT, que deve ser o teu carro. Aí tinha o 1016 válvulas Power. Com tucho roletado. E tinha o 1016 válvulas T Turbo. Isso. Daí eu fiquei pensando, caralho, velho. Os caras botam as válvulas. Pega e analisa a quantia de tecnologia para ter o 1016 válvulas Turbo para a época. O 1016 válvulas Turbo, e daí agora a gurizada bota as válvulas de alívio. Anda 2 semanas, estoura tudo. Não, mas viu, mas viu, é um preconceito, cara, porque assim, se tu tem um Gol 8 ou 16, tu tem que trocar óleo no mesmo tempo, tu tem que trocar correia, tensor e bomba d'água no mesmo tempo. A única coisa é que o 16 válvulas, se tu for, entre aspas, descuidado e não trocar correia, ele vai dar mais despesa quando entortar as válvulas. Mas o 8 arrebenta a correia e entorta a válvula do mesmo jeito. E se fosse tão ruim 16 válvulas, não sei até hoje. Daí o pessoal mas hoje, na verdade, não sai mais o 8 válvulas, né? Ou ainda sai alguma coisa de 8 válvulas? Existe hoje, eu acho que o único motor 8 válvulas atual, o único não, eu lembrei de 2. Por incrível que pareça, a Chevrolet Spin nova, ela ainda perdura com aquele motor do Corsa lá de 94, só que é um motor atualizado. Mas não era aquele OHC? VHC, eu acho que chama. Não, mas o OHC significa que o motor tem um comando de válvula no cabeçote. Eu não sou profissional, daí sou todo leigo. Motor, exatamente, tipo, o motor AP é o motor OHC, né? É um comando no cabeçote. Mas o 16 válvulas teve é um DOHC. Duplo comando pau. Eu Dual não sei falar, overhead, mas língua diferente. O português já fala mal, imagina. E aí, na verdade, atualmente tem a Spin, que ainda é um motor, cara, ele não tem injeção direta, ele não tem comando variável, ele não tem turbo, e ele ainda passou na PL8, né, que é a norma de emissão mais... E é um motor, mas é um motor, acho que o último motor antiquado, que eu digo assim, que é lá dos anos 90, lá do Corsa, só que ele é um motor de Corsa 1.0 aumentado para 1.8, que ainda está em linha de produção. E o motor da linha da Fiat, o Firefly 4 cilindros, ele usa, e o 3 também, né? Ele usa 2 válvulas por cilindro com corrente. Sim. Eu acho que esse é dos motores atuais dos carros populares, é um dos motores mais confiáveis que tem, cara. Hoje em dia não sai mais. E tá acabando. Esse aí vai ser, eu acho que a última remessa dos 8. Então hoje a tecnologia, vamos dizer assim, predominante é 16 válvulas, né? Isso, Hoje em dia... Ou seja, 4 por pistão. Os carros que o pessoal mais Isso. confia hoje. Corolla, 16 válvulas. Civic, 16 válvulas. Daí tipo, até as picapes, né? O pessoal tem as diesel, né? Tipo, Hilux, S10, tudo é multiválvula. Tipo, a S10 nova é 16 válvulas. A Hilux nova é 16 válvulas. Assim, todo motor porque o fluxo, né, é muito melhor, a capacidade de... Ele admite foi uma tecnologia que chegou para ficar, então, e realmente ela... E de válvulas eu não posso nem falar, né? O meu tem, meu Deus, né? O meu passa longe de 16, 20, né? 20, cruz. Eu tinha um... Pra quê? Eu tinha um com 24. Cara, eu tive um Jetta 5 cilindros, por curiosidade, eu comprei ele do proprietário, era aqui de Criciúmal, em 2010. Cara, e foi um dos carros, assim, mais legais que eu tive, e não porque ele era o mais forte de todos, porque a experiência de dirigir ele era maravilhosa. Esse motor 5 cilindros, que nem o Augusto tem um Jetta, a cadência de ignição, assim, da sequência de ignição é ímpar, né? 5 cilindros,
incrível, cara, o ronco desse motor. Mas isso não fica desparcerado, Não cara? fica. Porque assim, ó, eu tenho na minha ideia que o motor ele é 4 cilindros, 6 ou 8. Sim. 3, 5, esse negócio não. Ó, deixa eu ver se o pessoal da câmera vai pegar aqui a minha mão, ó. Tipo um motor 4 cilindros. Vou pegar aqui. Aqui, ó, que assim, ó. O motor 4 cilindros faz assim, 1 e 4 em cima, depois 2 e 3 em cima, né? Tipo, sobe 2, desce 2. Os 6 cilindros também. Sobe 2, 2 no meio, 2 embaixo. Tá. Os em linha, né? Sim. Aí o motor 5 cilindros faz assim, ó. Tipo assim, claro, 5 na linha. Ah, ele vai em onda. É um a cada 72 graus, né? Cada 72 graus de giro do Virabequim, um cilindro tá em cima. E daí as frequências desse cabo, cara, é um dos roncos mais lindos que tem, é o 5 cilindro e V10. Mas daí se tu vai pegar o V6, ele também é desparcerado, eles são 3 e 3, né? Só que daí... Só que daí entra o balanceamento do virabrequim, né? Isso, porque exato. ele vai acionar um em cada lado. Tá, mas e daí... São 2 cabeçotes, né? Mas e daí o motor 3 cilindros? O 3 cilindros... É 1, 2 e 3. Na verdade, e aí que é uma... Tá, mas deixa eu reformular a pergunta, então. O que é melhor? O motor 4 cilindros ou o motor 3 cilindros? Na verdade, assim, ó, é difícil te responder qual é melhor. Isso depende muito de qual é o ponto de vista. Se você pensar, por exemplo, no funcionamento do motor, eu acho que o 4 é melhor. Por quê? Porque o 4 cilindros ele dá uma ignição a cada 90 graus. Né? Digamos assim, você tem uma volta de Virabequim, né? 360, a cada 90 graus tem uma ignição. E aí quando um cilindro terminou de fazer a potência dele, o outro já está começando. Por isso que sempre tem um ativo. Exato. Por isso que ele não balanceado. Isso. E o 3 cilindros, você tem que dividir 360 por 3, é 120 graus, né? Então, o 3 cilindros, quando um cilindro termina, ele dá tipo um lapso de tempo. Ele tem um delay até o outro começar. Daí ele dá essa vibração. Ele Até por isso, então, queremos, tu pega uma polia do virabrequim ali, a polia de acessórios da frente, ela tem posição, se tu montar errado já vibra mais e... Por que as montadoras partiram para o 3 cilindros? E olha que o 3 cilindros não é uma coisa nova, né? Tem tratores antigos que são 3 cilindros, né? Só que por quê? Porque o 3 cilindros tem bem menos componente, né? Você tem uma biela, um pistão, um par de bronzinas, tem válvulas a menos, então é um motor mais compacto. Só que ele cobra um preço nessa parte da vibração. Eu recentemente até gravei Isso é uma coisa legal do canal também, né? Às vezes alguns amigos conhecidos aqui do canal fornecem alguns carros para a gente fazer avaliação. E eu gravei esses dias um Golf 3 cilindros e eu me impressionei com a potência, cara. Um motor 1.0 TSI, cara, bota a andar. Não, eles são bem econômico, bem cara. É o meu amigo Wagner lá que forneceu o carro para gravação. Um Golf branco, né? Um vermelho. Vermelho. Eu vi de um branco esses dias também. Isso. Mas não e aí o carro anda bem. O único detalhe é que na marcha lenta, né? É uma coisa interessante, né? O carro tá ligado e você sente o carro tremer, né? O volante treme, a alavanca da marcha treme. Então é uma coisa que é uma coisa interessante. O motor funciona muito bem, ele tem turbo, tem bastante torque embaixo, anda bem, é econômico. Só que você, como proprietário, tem que aturar aquela vibração na marcha lenta. Rodando com ele assim até que é razoável. O problema é parado. O motor em funcionamento. Eu acho que um Golf, ele precisaria ter pelo menos 4 cilindros, né? Porque, pelo padrão do carro, né? Sim. Mas mas ele é uma mecânica muito legal, porque ele anda muito bem. Cara, aquele Golf 1.0 turbo, ele anda mais que o Golf 2.0 aspirado. Ele anda mais que um 2.0 do Golf antigo. E ele andando assim na estrada, respeitando a velocidade da via, faz 22 km por litro na estrada. É super econômico. E daí eles perguntam por que o Up anda tanto, né? Daí o Up tem o TSI tem esse motor sendo bem mais leve, né? Então é bem legal. Mas o Up não é para parar no posto de capô, né? Depende do ponto de vista. Se for um encontro de Up, pode, né? Eu acho que tu pode ter um Up TSI, mas se tu for no encontro de carro, não abre o capô. E se tu tiver um BYD Dolphin, também não abre o capô. Que barbaridade.
Começando dos preconceitos. Não, mas é verdade, né, cara? Eu vi esses dias o encontro. É legal, velho, mas tu ter um up e daí chegar no posto e abrir o capô pra mostrar o motor. Não é pra isso, isso, né, velho? Aí você tem que pegar um Mavecão, né? Um Opalão 6 canelas. Aí é mais raiz, né? Né? Aquele Opalão com aquela tampa de válvula de 3 metros de comprimento, assim. Um coletorzão pra fora do capô em si. Um blowerzão, assim. Aqueles carburadores Weber, assim, duplão, cara. Aí tu abre o capô pra mostrar. Se tu tem um up, tu chega de quem quer esse up? Tu faz assim, é meu. Capaz da brincadeira. Mas o up ele é muito bom no que ele se propõe, né? Ele é um carro que tem a questão da segurança dele. É um carro compacto, mas os testes de colisão dele, os crash tests são muito bons. E ele tem uma particularidade que eu acho muito interessante, que o Up saiu TSI, né? Então, turbo manual de 6 marchas, né? Bah, é verdade. Então, assim, é um carro bacana pra tu brincar, né? Porque mas não é muito leve pra isso, cara. Por isso que ele anda tanto. Não, mas eu digo por causa da estabilidade e tal. Mas ele é bem estável. É bem estável. Tem vídeos aí que tu pode ver que ele é bem estável. Porque senão isso aí qualquer coisa tá rolando. Cara, eu fiz um treinamento. Tu pega o cara que é meio perito no, né? Eu fiz um treinamento no capotamento. Sim, no motor do Up 3 cilindros. Fiz um treinamento no TSI do 3 cilindros do Up e nós tínhamos esse motor no cavalete. Esse motor gira de uma maneira, cara, que no cavalete ele chegava a urrar. Tu notava assim que tu acelerava o que tinha nele e tu notava que ele queria mais, mas não ia mais porque tinha um limitador ali do giro dele. Ele chegava ali no 6, 7 e tu notava que o motorzinho pedia mais ainda. Na verdade não quer dizer porque ele tem 3 cilindros que é ruim, né? Não. Ele só tem essa característica de funcionamento por causa da latência, né? Da diferença de ignição. Ele não tem um balanceamento... É que nem, na verdade, a galera que gosta de moto, por exemplo, vai observar uma diferença bem interessante. Você pega, por exemplo, eu não conheço muito de moto, mas uma moto, essas que são um cilindro só, vou dar um exemplo, uma Teneré, por exemplo, essa eu acho que a moto, nem sei se existe hoje ainda, aquela 660, né? Ela é uma moto que tem um cilindro só, ela tem bastante torque, assim, para arrancar, e só que... ela em alta rotação, se você quiser fazer uma viagem longa, ela é um motor muito vibrador, né? Isso. Ele é uma moto meio reclama, assim, o motor reclama. Aí você pega ao mesmo tempo uma outra moto 600 cilindros, tipo, sei lá, uma Yamaha, aquela 600. A CB600 também? Mas qual que é aquela Yamaha, que é uma moto que eu, na minha opinião, se eu tivesse que ter uma moto 600... XJ6. É bonita, né? Mas não pode ser a carenada, tem que ser exato. A peladinha. E daí, essa seria uma moto, se eu tivesse que ter uma moto 600 cilindradas, seria essa XJ. Ela é uma 600 cilindrada também, só que ela é 4 cilindros. E aí, cara, o negócio de alta, assim, ela é suave, né? Ela gira. O que mais me apaixona ela não te incomoda. O que mais apaixona é o ronco. Eu tinha uma CB600 2000 A preta carenada? 2001, acho que era aqui. Eu lembro que tu foi lá na oficina com ela, eu dei uma voltinha, é interessante. Mas assim, veio na quadra e devolvi. Pra mim não pegar gosto, né? Quando o cara quer eu entendo quase zero de moto, tá? Tanto que eu nem tenho carteira pra moto, nunca tive moto. Mas pelo que eu observo, assim, ela é uma moto que sempre teve um bom custo-benefício, né? O que a moto oferece pelo que ela custa, né? Essa XJ aí parece ser uma moto bem legal. Sim. A XJ em si eu não conheço, cara. Eu, na época, quando eu tive a CB em si, o preço dela era interessante. Porque isso foi pré-pandemia ali, um ou 2 anos antes da pandemia. E depois acabou que esse preço disparou, cara. Não sei se foi em função da pandemia ou não, mas tu teve uma CB600. Eu tive uma CB600. Mas que ano que ela é? 2001, se eu não me engano. Eu lembro que eu tenho com foi essa quadro... que tu negociou no Fuso, né? eu tinha um Fuso V6. Ele também tem uns problemas, não é só nós. Eu tinha o Fuso V6 e negociei na CB. Daí, no caso, peguei a CB no negócio, né? Então uma areiazinha pra ele é... barbada. Tranquilaço. Não, mas é massa, né? Motor forte, cara, motor grande, é divertido. Não, mas tem o Fusion... Cara, o Fusion... Gasta quanto que ele consumia o Fusion, ele é um carro... Esse que eu tinha, era um 2010 G2 V6 3.0 AWD, tração nas 4. Bem legal. Mas é muito máquina, cara. É um maquinão.
em questão de conforto. Esse é o legítimo sedazão americano, né? É padrão deles, assim, então é muito legal, né? Um carro bem confortável e tudo, né? Só pro nosso mercado, acho que ele só tem um defeitinho de projeto que o escapamento passa meio perto ali, ele tem, como ele é tração integral, ele tem uma caixa de transferência com cardan para levar a tração para trás. E ali tem um retentorzinho, acho que vaza óleo, ele costuma estragar a caixa de transferência por causa do vazamento de óleo, né? Cara, tu sabe que eu tive esse carro uns 3 anos mais ou menos e eu não tive nenhum problema. E assim, como é que pode? Às vezes tem gente que tem um carro... E era um carro que diziam que tinha problema crônico de câmbio, que tinha problema crônico de setor de direção, porque ele era a direção, ele é eletro-hidráulica. E eu me lembro dele, das vezes que eu mexi, foi só preventiva. Troca de pastilha, troca de óleo. Assim, os donos anteriores fizeram a manutenção correta. Não, ele era um cara cuidado. Esse Fuso do esse era bom. Cara, assim, ó, antes tu entrou num assunto que eu não quis interromper, mas é uma dúvida que eu tenho. Referente à diferença entre correia dentada e corrente de comando. E hoje, pelo que eu vi em alguns vídeos, não sei se é verdade ou não, existe a correia dentro do motor, do quadro motor, do bloco. Se alguém me pedir, eu vou dizer assim, ó, minha opinião, tá? O melhor sistema para você ter um carro e não encher o saco e durar bem é a corrente de comando. Esse é o sistema que menos exige manutenção. Ela pode, em alguns casos, esticar, enfim, precisar trocar o kit, mas comparado com o sistema de correia dentada externa seca ou a correia banhada a óleo interna, ela é o melhor sistema. Mas a correia banhada a óleo, ela não me parece certo. Cara, ela funciona. Claro, não é a melhor opção, mas ela funciona. Só que ela tem um detalhe. Existe o óleo correto. Exato. Não é o mesmo óleo que tu vai botar num carro que a correia dentada é externa. Volta de novo naquela questão do 16. Então aí tu entra numa tecnologia que teu carro ali vai usar um óleo 5W30 Dextro 1 para a correia dentada vai dar óleo. Então, ela exige, tipo assim, uma manutenção mais específica. Ela exige um óleo específico. E é uma coisa meio... Isso é uma coisa bem interessante, né? A gente que trabalha nesse ramo sabe que quando tu derrama óleo em cima de uma borracha, a borracha ela fica molenga e se despedaça. Então é uma coisa que, no ponto de vista da engenharia, é uma coisa meio estranha. Uma correia trabalhar no óleo. Só que, acho que até foi usado o nome Kevlar nessa correia e algumas fibras, só que para isso tem que existir o óleo que seja compatível com essa correia. E o que acontece na prática? Recentemente a gente fez um cabeçote de um Onix, não, era um Prisma desses três, não, Prisma não, é o Onix Plus, né, que é o sedã, que era de um taxista da cidade de Tenente Portela. E ele comprou o carro 0 km, rodou 150 mil e arrebentou a correia. Veio para nós, eu até liguei para a mecânica de Portela, falei, cara, curiosidade, por que arrebentou a correia assim? Tipo, alguma coisa em específico, alguma zebra, bateu alguma coisa? Não, ela arrebentou, estava cheia de pedaço de correia por dentro do motor já, e ela estava se desmanchando. Daí eu pedi, mas o cara ele fazia as revisão na GM, assim, eu usava o óleo correto. Eles, não, o cara é taxista aqui, ele disse que usava um óleozinho de 30 e poucos pila ali, o mais barato que ele pegava no posto e... Então, assim, você foi o lucro dele, né? Não é um óleo de 30 pila que vai resolver. O óleo certo acho que dá uns 60 reais, acho, 60 e poucos. Dá 70. Ele acho que é a família, é aquele norma Dexus, né? E Dexus 1, acho que é. Dextro 1, E daí que é feito para essa correia. Se usar o óleo certo, ela dura, tá? Ela dura 240 e poucos mil quilômetros. Só que é uma coisa que se você vai comprar um carro desse novo, faça as revisão, cara, nem te preocupa com isso. Só que se você vai comprar usado, tu tem que saber mais ou menos como... Hoje, por exemplo, se eu fosse comprar um Onix desses novos, 3 cilindros, usado, eu não ia ter conforto nenhum em usar o carro, porque eu ia estar pensando, cara, aquela correia vai arrebentar. Será que o ex-dono usou o óleo certo? O que eu ia fazer? Eu ia comprar, negociar com o lojista, vamos trocar a correia e aí eu uso o carro descansado. Ou tu comprar um carro, o Douglas comprou 0 km, fez todas as revisões na GM,
usou o óleo certo, show de bola, segue o baile, né? Mas hoje, por exemplo, se alguém até quiser, esse até vale um corte. Se a galera quer saber assim, ó, dos carros atuais, principalmente os populares, né, os 3 cilindros, os que menos incomodam são justamente os que não têm correia banhada a óleo. Por exemplo, acho que um dos mais confiáveis é o Volkswagen aspirado. Ele tem a correia ainda de borracha, mas ela é fácil de trocar, não é tão caro, ela é uma correia externa ao motor, troca a cada 100 e poucos mil quilômetros. 120 mil quilômetros ou 5 anos. Ah, pois é. Troca a correia, show de bola. E é um motor que costuma durar, não enche o saco. Não tem injeção direta, né? Injeção indireta, o TSI aspirado, né? O HB20 é um bom motor também, que ele é 3 cilindros, não tem injeção direta, né? É injeção tradicional ainda, facinho de arrumar quando o carro fica velho. E a corrente de comando dentro do motor. Aí, qual outro motor? O Onix é um bom motor, ele tem apesar dos primeiros carros no lançamento ter pegado fogo lá, um erro de programação. É verdade. Mas apesar de pegar fogo é bom. Não, mas acho que assim, não é por causa da Coreia. Uns 2 ou 3 pegaram fogo por um erro de programação, quebrava o bloco do motor, daí o óleo que derramava no coletor fazia o carro pegar fogo. Aí corrigiu isso, até onde eu sei o motor dura bem, se usar o óleo certo. Só que daí esse que é o problema, depende do cliente usar o óleo bem específico dele, né? E o HB20 e o Up não tem esse problema, né? O melhor hoje, assim, que eu trabalho e os canais que a gente acompanha, o mais confiável ainda é o da Volkswagen 3 cilindros. Mas o aspirado, né? Isso, aspirado. Viu, mas e a questão, porque assim, a correia dentada, a gente tem o costume de comprar o carro e troca a correia, né? Sim. Porque eu não tenho erro, né? Daqui pra frente é meu e... Segurança, né? Corrente de comando, o que eu faço? O sistema de corrente do comando... Ele tem uma quilometragem para trocar? Como ela é interna ao motor, no projeto do motor, como ela é interna ao motor, ela é feita, em teoria, para durar a vida útil do motor. Só que quando tem alguns casos, por exemplo, tu pega essa linha do TSI, né, os primeiros Jetas, o que eu ia tem entrar. um histórico, né? Tu pega a linha até, vamos entrar no TSI então. Existem os primeiros tensores dessas correntes do motor. Os primeiros tensores que até foi atualizado pela Volkswagen. Acho que até 2010 era o sistema antigo, né? 10, 11, né? Ele não tem dentes, a gente chama de dentes, umas ranhuras, as fissuras que fica, os riscos, né? Que tu pode fazer a conta. Até 5 dentes, tu já falou, Douglas, teu Jetta aí tá na hora de nós substituir o kit de corrente. 6, tu já indica para trocar. 7, então, 8 tá caindo fora. Porque ele é muito fácil de pular dentes fora. Então, assim, quando é sistema de corrente, tu tem uma contagem e não tem uma quilometragem ideal para isso. Não tem como dizer, 100 mil quilômetros tem que trocar a corrente. Pode chegar aí carros aí com 80 mil quilômetros, você tá no 6º, 7º dente, então tu já disse na hora, tem que trocar. Eu fiz essa pergunta porque o Fusion que eu tinha, que nós estávamos falando antes, ele era corrente de comando. E o antigo dono, então, ele era muito cuidadoso com o carro e ele tinha me passado a informação de que com 100, 110 mil quilômetros ou 120 mil deveria fazer a troca dessa corrente. Mas por quilometragem. Tipo, eu disse, não, quando chegar em 120 mil quilômetros tem que trocar a corrente de comando, é a única coisa que precisa fazer de manutenção. Ele me falou isso porque eu questionei ele referente a um vazamentinho de óleo que tinha na tampa lateral ali, né? E ele disse, cara, esse vazamento de óleo tá aí, já faz tempo, é pequeno, não afeta nada, não baixa o óleo, porque é mínimo, né? E lá com 120 mil quilômetros vai ter que ser feita a troca da corrente de comando, então quando abrir já resolve tudo. E eu comprei o carro, usei ele 2, 3 anos, vendi o carro, não troquei corrente de comando, não resolvi o problema vazamento de óleo e não tive problema. No caso do Fusion, eu acho... Que era um motor V6. Cedo. Que varia de montadora a montadora, né? Aquele ali era um motor V6, né? A Volkswagen. Talvez na cabeça dele, o ex-dono confundiu com a correia, com o prazo para trocar, né? Sim, mas eu acho que o Fusion, normalmente a maioria dos motores que tem corrente de comando, por exemplo,
linha do Honda Civic, tudo corrente de comando. Os motores da Hyundai, né? Tipo, sei lá, HB20, Creta, X35, Elantra. Nissan também. Tudo corrente, né? E eles costumam durar a vida útil do motor. E geralmente se dá algum problema, assim, da corrente começar a esticar, ela começa a dar barulho. Dá barulho, ela avisa antes, né? O pessoal que tinha CHT antigamente, né? Gol Quadrado, Del Rey, Pampa, Belina. Quando começava daquele barulhinho, né, da corrente na latinha, né? Na tampa já tinha mas esses motores, agora desculpa a minha ignorância, mas esses motores são corrente comando? É o CHT. O CHT, sim. Só que o CHT é um... Por Deus que eu não sabia disso. Lembra que tu falou de OHC? Sim. O OHC significa que é um comando de válvula no cabeçote. O CHT é um comando que nem é o Opala. Desculpa, o CHT é um motor que nem é o Opala. OHV, um comando no bloco. Aí o CHT usa o comando dentro do bloco do motor. E usa varetas para acionar as válvulas. É tipo os motores diesel antigo. Você pega aí, sei lá, um MWM, um Perkins da D10, D20, F1000. Os comandos estão no bloco, dentro do bloco do motor. E aí, como o comando é perto do verabequim, é uma corrente bem pequena. E aí é bem mais fácil fazer uma corrente dentro do motor, nunca precisa trocar. Até o MWM é com engrenagem ainda, né? O Perkins também é engrenagem. E o CHT, o Opala é com... O Opala é engrenagem. O CHT é corrente. E aí, é interessante, né? Tu fala que o CHT é um motor bem antigo com corrente de comando, né? Mas só que é uma corrente bem pequenininha. É que nem tu pegar os V8 americanos, né? Todo aquele motorzão é a corrente. Daí tu pega um motor V8 alemão, meu Deus, né? Isso faz umas curvas ali que parece um autódromo de tanta curva. Hoje, se a gente fosse, se a gente quisesse comprar um Camaro ou um Ford Mustang, né? Tipo, o Ford Mustang é um carro mais refinado, por exemplo. O ronco dele é mais bonito, eu acho que até ele anda mais. Mas no ponto de vista, assim... meu, pelo menos, assim, de grana curta, se eu tivesse que comprar usado, eu compraria um Camaro, justamente porque ele é um motor que é OHV. Ele tem um comando dentro do bloco, um cabeçotezinho simplinho, 2 válvulas por cilindro. Esse motor, que é conhecido como LS3, ele é o AP americano. Se para nós aqui é o AP que vai em Gol Quadrado, Santana, carro de arrancada, tem peça na padaria, os americanos é o V8 LS3 GM. Quando tem que fazer um hot rod, ou adaptar qualquer motor, pega GM LS3, porque ele é compacto, pequeno, é forte e não enche o saco, é fácil de arrumar. É bem bacana, né? Tá vendo? Podem comprar um Camaro com tranquilidade. Eu sou mais Mustang. O Mustang atual tem o motor Coyote. Os Mustangs antigos eram motor OHV também, comando no bloco. A geração moderna do Mustang tem motor Coyote, que daí é 4 comandos de válvula, né, nos cabeçotes, uma enorme corrente de comando, variador de comando. Ele é um motor mais complexo, né? Então, se você pegar um Mustang, que ninguém compra Mustang para passear, né? Todo mundo compra para andar. Eu nem sabia que era de passeio. Vou comprar um Mustang para ir no mercado no final de semana. Não, os caras compram para azular os pistão, né? Aqui em Grismóis é para dar voltinha na praça. Para dar uma banda. E aí, você pegar um carro desse com mais idade, eu já teria mais confiança no Camaro, né? Do que no Mustang, justamente porque... É 2 caminhos, né? Você quer tecnologia, eficiência, ou você quer durabilidade, né? É difícil conseguir as duas coisas juntas ao mesmo tempo, né? Você pega um motor desse, tipo, um 3 cilindros, turbo, injeção direta, ou você pega um 3 cilindros aspirado, injeção indireta. Qual vai durar mais a longo prazo, né? É difícil dizer. Depende, quem dá mais manutenção, né? Exatamente. Né? Quem cuida mais. Quando ficar velho, o aspirado, que não tem injeção direta, vai ser mais barato de arrumar, né? Sim. Tem essas questões aí, né? Cara, fugindo para outra treta, agora que nós falávamos antes em off ainda, a questão do Militech, realmente tem alguma coisa que seja provado que isso realmente resolva algo, ou que isso faça bem para o motor, ou é meio questão de marketing mesmo? Olha, cara, eu estudei bastante sobre o Militech, tem bastante vídeo no meu canal sobre isso. Então, assim, cara, eu não tenho interesse nenhum, não
ganho nada da Militech e nem de nenhuma outra marca para falar bem, falar mal, então é a minha opinião sincera mesmo, dos anos que eu pesquisei sobre isso. Eu vou dizer assim, ó, onde vale a pena usar a Militech? Você tem uma, sei lá, uma moto de trilha ou um carro de arrancada. Você vai lá naquela prova, fazer uma arrancada, usar o motor ao extremo e na outra prova vai trocar o óleo de novo. Na outra trilha vai trocar o óleo de novo. Que o óleo não fica muito tempo no motor, pode usar o Militech que ele realmente funciona. Ele tem lá, o Militech tem nele o que tem dentro de todo o óleo lubrificante. Não digamos assim, ninguém teve uma ideia revolucionária. O cara acordou e deu uma ideia na cabeça dele, do imaginário lá, que ele criou uma coisa nova que ninguém conhece. Não, lá existe dentro do óleo lubrificante componentes químicos que servem como anti-atrito. Por exemplo, o pessoal que lida com diferencial sabe que o óleo do diferencial lá, o 90, tem aquele aditivo EP, extrema pressão. Quando rompe o filme de lubrificação, o aditivo de extrema pressão não deixa desgastar as engrenagens. E o Militech tem dentro componentes parecidos com esse, tá? Só que dentro de um óleo lubrificante, por exemplo, vou dar um exemplo. Digamos que você pega lá a Lubrax, ela quer fabricar um óleo novo lá. O Lubrax tal lá. Aí ela faz testes, né? Ela bota... Tem dentro de um óleo lá, além da base lubrificante, tem anti-atrito, antioxidante, detergentes, melhoradores de índice de viscosidade, base TBN, vários componentes químicos, né? E tudo isso está, digamos, numa receita, como se fosse uma receita de bolo, né? Aí, se você coloca muito de um componente, ele desestabiliza a fórmula. Você testa, lá no final, tal coisa vai dar errado. Então, eles monta, testa, até que chega numa formulação onde o óleo cumpre com todas as especificações, né? Ele lubrifica bem, ele limpa o motor, ele não oxida durante 1 ano ou 10 mil quilômetros. E aí você chega lá, o Vitor da vida, super inteligente, e eu vou meter um produtão aqui dentro aqui, porque vai turbinar meu óleo. E ninguém sabe o que aquele produto químico vai fazer lá dentro. Sim. O que vai acontecer. Então, assim, se você tem um carro de uso normal, cara, em vez de comprar o Militech, que deve dar hoje R$100 e poucos, um frasquinho, mais um óleo, não coloca Militech e compra um óleo top. Pega lá, sei lá, um Mobil One, um Castrol Magnatec, qualquer óleo top, assim, invista num óleo bom, não troca o certo pelo duvidoso, não bota Militech. Agora sim, você tem, eu tenho lá um Gol quadrado de arrancada, tenho uma moto de trilha, e eu vou lá e vou fazer um uso extremo, vou azular os pistão, Ele vai ajudar como anti-atrito, ele vai atrapalhar o teu óleo um pouco, mas como é pouco tempo, ele vai mais ajudar do que atrapalhar. E se você deixar o Militech muito tempo misturado, ele estraga o óleo, minha opinião. Então, durante pouco tempo, uso severo, usa e já troca o óleo. E se você quiser, quero botar o óleo hoje e deixar durante 1 ano, 10 mil quilômetros, não bota. E não é só Militech, é qualquer outro produto. Antigamente tinha um produto muito famoso, aí eu vou fazer vou dar um exemplo, o tal do Y12. Bota o Y12 no motor lá. Era outra letrinha, né? Mas tem que botar o Y12, tal marca que tinha. E não é só o Militech, qualquer outro produto, cara. É condicionador de metais. Mas assim... na verdade, o Militech se tornou conhecido pela marca, isso, né? Mas assim, dentro de um produto, e isso não funciona só para óleo. Por exemplo, aditivo. Tem um aditivo de fábrica, por exemplo. Tem um carro lá, tá rodando tantos anos, baixou um pouco. Eu quero repor o aditivo. Se você for comprar o aditivo na concessionária, não é certo que o aditivo que a concessionária vende hoje é o mesmo de 10 anos que foi colocado no motor. Então, não pode misturar aditivo. Se você quer misturar, quer repor aditivo, ou você tem o mesmo que colocou, que tenha certeza. Ou tira tudo e põe no... Ou tira tudo e bota um outro. Não pode, nenhum produto químico, nem fluido de freio, nem fluido de arrefecimento, nem óleo, pode misturar tipos diferentes. Então, quanto mais tempo passa, mais eu vejo que eu faço as coisas erradas. Não, mas é questão de... Isso que é uma questão assim de... às vezes essa que é a diferença entre você, por exemplo, levar o carro lá na oficina do Augusto ou levar lá no João da esquina. Né? O cara que é bom mecânico, ele vai te orientar, isso é bom, isso não é, né?
Ou você entra no canal Vitor Hugo lá também, né? Fazer um jabá. Lá ensina umas dicas também, né? É só se inscrever no canal do Vitor Hugo. É só Vitor Hugo? Como é que é o... É canal Vitor Hugo. Se colocar Vitor Hugo no YouTube, eu acho que vai... Tem até uns cantores Vitor Hugo e coisa e tal, e outros, mas se colocar lá carro, por exemplo, coloca lá... Eu sou bem famoso por vídeo de ômega, né? Porque eu tive ômega desde sempre. Então coloca lá ômega 4.1 Vitor Hugo. Aí vai aparecer vídeo do meu ômega lá. Listas e listas. Atualmente na garagem eu tenho um ômega 4.1 97, que é o motor do Opala com injeção eletrônica, né? Bordeaux, coisa mais querida, né? Isso. Queridão. Ele nem fala. Ele é que nem eu. Solarizado. Eu sempre digo que aquele ômega ele é bem parecido comigo. Ele bebe e ronca. Cavalo bebe, não adianta. E uma Brasília LS, ano 1980, 1600, dupla carburação. Também que eu tirei o motor em casa, desmontamos, retificamos tudo, montamos de novo. Estou testando uns carburador maior e testando escape e fazendo... A Brasília anda que é uma loucura, né? Para ser uma Brasília. De 0 a 100, 2 dias útil. Tipo assim. Começa anteontem para chegar depois da manhã. De 0 a 100 em 5 minutos. Começa anteontem, acelerar para chegar depois da manhã. Eu briga com alguém. Mas eu pego com o Jetta dele agora. Com o Uno? Tá vendo? Eu perco, com o Uno eu perco. Eu quero fazer uma pausa para agradecer aos nossos apoiadores, o Cicobi, a Padaria Schneider, Guia Criciúmal e Use Technology. Você que precisa de uma graninha aí para comprar teu carro velho. O cara antigo, gostou de um cara antigo, gostou da nossa conversa? Entre em contato com o pessoal do Cicobi, eles têm as melhores opções de taxas lá para você financiar o seu carro, o seu imóvel, quer fazer um consórcio, quer fazer seguro, tem tudo lá. Falou em questão financeira, é com o Cicobi. Também a Padaria Schneider oferecendo os melhores salgados, doces, pães, cucas, bolachas, tem até pastel, sanduíche, cachorro quente, e eles têm uma máquina de café lá que eu ainda prometi esses dias que quando nós chegasse a 10 mil inscritos no canal eu ia botar aquela máquina de café aqui. E cadê? Não chegamos ainda. Mas tá perto. Só falta a ajuda de vocês. Guia Nos ajudem para tomar café aqui. Aí, ó, o que falta? É só se inscrever, cara. É só clicar no botãozinho lá e se inscrever. Não custa nada, é de graça. É de grátis, né? É de grátis. Qual que é a palavra que tu gosta? De grátis. De grátis. Também o Guia Criciúmal. Se você ainda não acessou o Guia Criciúmal hoje, acesse lá www.guiacriciumal.com.br e fique por dentro de tudo que acontece em Criciúmal e região. Estamos hoje conversando então com o Vitor Hugo. Vitor Hugo, que é admirador, conhecedor e... O que mais? E guitarrista. É guitarrista também. Mas que tal? Guitarrista, digo, mas eu mas que arranha. Ao longo dos anos eu aprendi a tocar violão, né? Quando eu era criança. Acho que a galera que for das antigas vai se lembrar. Antigamente nas como é que chama? Nas livrarias tinha aquelas revistinhas de cifra. E aí tinha um violão Giannini, que era do meu avô, perdido lá na casa da minha mãe. E daí eu queria aprender a tocar violão, mas assim, não tinha como condição de fazer curso e coisa e tal. E daí eu fui lá e comprei aquelas revistinhas de cifra. Temos um talento. Daí lá tinha a letra da música e embaixo dizia como fazer as notas no violão, né? Sim. Tipo, qual dedo, eu colocava em qual corda, né? Tinha o bracinho do violão desenhado. E daí eu aprendi a tocar violão sozinho, assim, né? Mas não sou músico, né? Não sou aquele cara... com corda, tu aprendeu? Eu aprendi sem corda. Depois que botaram as cordas, só atrapalharam, né? E daí aprendi... Mas não sou músico, assim, né? O cara que é músico mesmo, tu começa a cantar, ele já... se liga no tom lá, já sai tocando junto, então eu não sou dos profi. Mas eu sempre gostei mais de contrabaixo. Teve uma época que eu tinha uma banda de rock, né? A gente fazia cover de Metallica, né? Tocava música do Metallica. Então eu já sou mais do... eu não gosto tanto de rock pesado, mas o pessoal falava que eu gostava da música do Metallica mais comercial, né? The Unforgiven, Fade to Black e assim por diante, né? Mas só tocava ou canta também? Não. Canta não. É só tocava baixo, né? E aí, sempre eu gostei dos graves mais, né? E aí eu tenho um
baixo até hoje. Até acho que, se eu não me engano, não sei se no canal tem ou não. Acho que no Instagram. Nos stories. Acho que os stories no Instagram eu coloquei uns dias atrás que eu troquei. Acho que depois de anos e anos as cordas do baixo meio enferrujadas, que eu tenho 2 crianças pequenas, né, cara? A minha menina tá com 8 anos e o meu guri tá com 5. E daí, nesses últimos anos, essa rotina frenética, né, de trabalhar, gravar vídeo pro canal, arrumar os carros velhos, ajudar a patroa a cuidar das crianças. E toda essa rotina que vem junto, né, roupa, calçado, almoço, dormir, escovar os dentes e loucuragem, a gente tenta achar tempo para tudo, né? O dia tinha que ter umas 40 horas, pelo menos. Mais ou menos. E daí o baixo meio que foi um que ficou de lado. Daí esses dias eu postei esses stories quando as cordas estavam enferrujadas, cara. Daí eu comprei um jogo de corda no Mercado Livre, mandou vir as cordinhas novas, daí eu postei uns stories lá tocando baixo, né? Mas nada profissional, né? Mas é divertido, né? Mas que tá, então temos um baixista. Um baixista. Vitor Hugo, eu quero agradecer você pela disponibilidade de tempo. A gente sabe que aqui a gente não está tão bem localizado geograficamente, né? Eu vim da região, me desloquei da região metropolitana de Três Passos. É capital celeiro? É capital ainda, capital da região celeiro. Então a gente agradece do fundo do coração aí o teu tempo e que a gente sabe que sempre é corrido, como você mesmo vinha falando. Então, muito obrigado por estar aqui compartilhando com a gente essas histórias e já fica o convite para uma próxima para a gente tirar mais dúvidas da galera. Se deixar, a gente fala uma semana inteira, né? Mas falta dias. Eu também agradeço o convite, querendo ou não, na nossa região aqui, né? Nós estávamos até conversando antes, não tem outros podcasts assim, né? Então, acho que é uma ideia legal para a gente bater papo, trocar ideia, trazer informação, dar risada para a galera aqui da região, né? Falar sobre vários assuntos. Então, com certeza, eu vou recomendar também lá para a galera que segue o canal. Chega aqui, dá uma força, querendo ou não. Tu é um cara que nem eu, né? Começou fazendo, tipo assim, uma coisa que gosta, né? Sim. Uma coisa que acha legal. Então, isso que eu achei legal. Eu vi os outros podcasts que eu gravou, é esse bate-papo. Cara, é que nem o meu canal, velho. É um bate-papo. É um negócio simples, né? É uma coisa simples, informal, mas é o real. É Sim. A vida da gente, né? Não é aquela coisa engessada, formal. Então é isso que a gente gosta de ver. Então eu vou comentar com a galera do canal. Chega aqui, cara, dá uma força. Chega aqui, se inscreve no canal, comenta. Porque principalmente quando a gente está começando, assim, ajuda bastante, né? A galera a fazer o engajamento, se inscrever. Para quem está assistindo, cara, não custa nada, velho. Clica lá no botãozinho do like, o YouTube sugere mais os vídeos, né? E se inscreve, cara, não custa nada, e aí ajuda aqui o canal e ao mesmo tempo ver um conteúdo legal, né? É bem bacana. Sim. Muito obrigado a todos que ficaram assistindo até agora e até na semana que vem. Valeu, pessoal. Valeu.